Ela tá vivendo todo o resto da vida dela no piloto automático. Ela chega num ponto em que ela, de fato, surta. Ela não aguenta mais. Oi, aí, pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo nós vamos conversar sobre o burnout da Sophie Kinsella. Pois bem, comprei este livro aqui nos Emirados Árabes. Assim que eu vi na livraria, foi o que mais me interessou da Sophie Kinsella. Tinha lá mais uns 2, 3 que eu não tinha lido ainda, da autora, mas o tema deste livro me chamou muita atenção porque é muito atual, né? Tudo que a gente vive hoje em dia, né? Muita gente aqui tendo burnout, enfim, muito estressado, ansioso, sobrecarregado, todas essas coisas que a gente já sabe, né? Então achei um tema bem interessante de ser explorado e eu fiquei com vontade de ler mais sobre, né? De saber também como a autora ia lidar com esse tema aqui em um livro que é supostamente para ser engraçadinho, porque a autora tem, né, esse estilo de narrativa, né, bem humorada, realmente com um toque mais pro cômico mesmo, de comédia romântica, sempre trazendo, né, um romancinho ali, uma coisa para aquecer o coração no final. Então eu queria muito ver como ela ia lidar com esse tema aqui nesse livro. E vou contar tudo pra vocês que eu achei, mas vou primeiro passar aqui a sinopse, passar mais ou menos um contexto da história pra vocês entenderem, tá? Nesse livro a gente vai conhecer a Sasha, que é uma jovem de 30 anos que trabalha em uma startup que cresceu muito rápido através de um aplicativo chamado Zooz. Então eles têm esse aplicativo que é desses aplicativos, empresas, sites de viagens, onde você consegue agendar sua viagem, fazer itinerário, comprar passagem, enfim, montar todo o itinerário da viagem, né? E aí, cara, ela trabalha... Ai, meu Deus, eu começo já a rir pensando no começo do livro, eu não sei se eu posso contar. Deixa eu ver aqui se tem na sinopse. Cara, não tem na sinopse aqui, assim, do livro na edição em inglês, então não vou contar. Mas logo no comecinho, ela está terrivelmente estressada, ela não aguenta mais ouvir nada, sabe, no ouvido dela ali, sobre, bem-estar, porque você precisa inserir ali na nossa tabela de bem-estar da empresa, como que você tá se sentindo, você tem que preencher todo dia. E de vez em quando vem uma pessoa lá com essa ladainha no ouvido dela, que é, por exemplo, a chefe dessa parte de bem-estar da empresa. Então eles têm, de fato, uns mecanismos ali na empresa, umas ferramentas que teoricamente são para se preocupar com o bem-estar do funcionário, né? E tem umas ferramentas muito bizarras para isso, para medir quanto que a pessoa tá bem ali, quanto que ela tá feliz naquele trabalho e tal. Só que assim, é um pé no saco, porque dá muito mais trabalho do que bem-estar, sabe? Então assim, você é obrigado a preencher lá as suas metas. Olha, você precisa colocar aqui os seus objetivos de vida, os seus propósitos. E, cara, a Sasha nem sabe. Ela tá mais preocupada em zerar a fila de e-mails que ela tem pra responder, que são milhões. Ela não consegue desligar. Cada minuto que ela demora pra, tipo, responder um e-mail, já chegaram mais 10. Então, ela tá extremamente sobrecarregada. E isso não só por conta da questão da empresa ser nova, tá crescendo em expansão, mas porque realmente não parece, apesar dessas ferramentas e tudo mais, que a empresa tá muito preocupada com o bem-estar desses funcionários, porque eles estão trabalhando completamente sobrecarregados porque não tem funcionário suficiente. Alguns funcionários, assim, saíram de licença, se demitiram, pediram demissão. Então, tá faltando gente pra atender toda a demanda. A Sasha tem um título na empresa, assim, que é tipo, diretora de não sei o que lá, do marketing, chefe do não sei o que tal. Mas é meio fachada, assim, porque na verdade ela só tá levando nas costas, assim, sabe? Tipo, ela só tá levando a empresa, literalmente, nas costas. E não tá ganhando muito por isso, não tá, assim, sendo recompensada de nenhuma forma, né? Então, ela não consegue enxergar uma luz no fim do túnel e ela não consegue também sair da empresa, não consegue, sei lá, fazer nada a respeito. Quando ela tenta minimamente chamar a atenção de algum dos chefes, de alguém responsável, ela tenta ir atrás de alguém pra relatar o que tá acontecendo, pra fazer uma reclamação formal mesmo, ela não consegue, sabe? Surgem vários obstáculos, assim, né? Uma pessoa que interfere, é um sistema que tá fora do ar, é um negócio que não dá. E ela nunca consegue sair dessa situação. Então ela tá vivendo todo o resto da vida dela no piloto automático. Ela come exatamente a mesma coisa todo dia, sabe? Não consegue dormir direito, ela tá sempre exausta, ela não consegue dar atenção a ninguém, ela não consegue ter contato mais com as amigas que ela tinha, ela não consegue manter as relações, ela tem até um desinteresse por... Ela não consegue se relacionar com as pessoas e ela acha tudo muito sem graça. Ela tá, assim, perdeu realmente o gosto de viver, de fazer as coisas, de se relacionar e tal. Então, ela tá num ponto em que ela passou, na verdade, né, do limite. E eu vou usar um termo aqui que eu não sei se é exatamente esse termo que é usado no livro, lembrando que é um livro de comédia, tá?
assim, ela chega num ponto em que ela, de fato, surta. Ela não aguenta mais. E aí ela explode. E a maneira como ela faz isso, o que ela faz? Era sobre isso que eu tava rindo ali no começo do vídeo, porque o que acontece é muito engraçado. E eu acho que essas primeiras 40, 50 páginas do livro foram o que me fizeram continuar lendo na expectativa de que eu voltasse a ter esses momentos de alívio cômico, porque foi muito engraçado. Acho que seria... Só não foi mais engraçado porque é trágico também, sabe? É um negócio que... Pensar que a pessoa chega ao ponto de fazer um negócio desse, é a ficção imitando a arte imitando a ficção, enfim. Foi um ponto crucial na história e foi o gancho pra tudo que acontece depois, né? Então, depois desse primeiro momento ali, né, dessa ruptura ali com esse trabalho dela, ela acaba sendo orientada a tirar um tempo sabático, a tirar um tempo ali pra se curar e restabelecer a sua saúde mental. São algumas semanas, eu não lembro agora quanto que é, mas são algumas semanas, ela chega a precisar ir pro hospital mesmo, né, pra ver se ela tá bem, tudo porque acontece a situação lá do comecinho, eu não posso contar. Mas ela precisa ir pro hospital, mas não é nada grave, porém, não é nada grave fisicamente, mas mentalmente ela realmente precisa desse break, assim, ela parar tudo que ela tá fazendo. E após algumas conversas com a mãe, com a irmã dela, e acho que com a tia também, ela decide que ela vai pra cidadezinha onde ela passava as férias quando era adolescente, quando o pai dela era vivo. Iam ela, a mãe dela, o pai e a irmã. Então, ia a família toda de férias, ela tinha lá os seus 13 anos quando ela parou de frequentar esse lugar, né? Eles iam todo ano e ela tinha aulas de surf, era sempre aquela aura, né, mágica de verão, aquela delícia, aquele momento prazeroso. Então ela quer muito voltar para esse sentimento, né, e voltar para a Sasha do passado, né, e redescobrir quem ela era e quem ela é agora e o que ela quer fazer da vida, né, e relaxar a mente, ver se ela vai voltar para esse emprego ou não, o que ela vai fazer da vida. Então ela vai para esse lugar e ela vai se hospedar num hotel que na época da adolescência dela era um hotel super luxuoso, chique e tal. Isso 20 anos atrás, né? Então ela tem aí, acho que é isso, acho que ela tem uns 32, 33 anos por aí. E aí, gente, esse hotel, atualmente, é uma surpresa pra ela, eu já vou contar aqui pra vocês, eu acho que não tem, né, muito mistério sobre isso, mas o hotel, ele tá bem decadente, sabe? Passaram-se os anos, o hotel não foi sendo renovado, então o hotel tá com cara de hotel antigo, tá com funcionários extremamente reduzidos, não é mais aquele glamour que ela lembrava, assim como muitas coisas que ela se lembrava não são mais as mesmas, e o período que ela vai passar nesse local não é um verão que fica lotada a praia e tal, na verdade ela tá indo, não sei se é primavera, outono, sei lá, mas é um período em que essa cidadezinha fica um pouco mais vazia. E num primeiro momento ela pensa, ótimo, vou ficar comigo mesma, vou fazer longas caminhadas na praia, vou baixar aqui um aplicativo que tem 20 passos para ser uma pessoa zen, uma coisa assim, sabe? Então eu vou fazer yoga na praia, eu vou meditar, eu vou... Quem nunca, né, gente? Quem nunca quis fazer um glow up e melhorar em vários aspectos da vida e agora você é uma pessoa melhor e você isso e aquilo. Então ela resolve tomar essas medidas, seguir esses passos pra ser essa pessoa que ela almeja ser. Mas é claro, né, gente, que muita coisa vai dar errado, nada vai sair conforme o planejado. A questão do hotel, esse aplicativo que ela baixa pra fazer essas coisas que ela tem que fazer na praia, ela não consegue relaxar, obviamente, porque as coisas não são assim, né? Vão acontecer muitas coisas nesse percurso e, obviamente, ela vai conhecer ali um rapazinho, um cara bonitão e que também tem uma história de vida, que não vou dizer que é semelhante à dela, mas ele também tá passando por momentos difíceis, ele também vai pra esse lugar em busca de meio que um retiro, assim, né, de sair do ambiente que ele tava, pra também espairecer a mente, se resolver. E os dois são dois personagens quebrados, né, personagens que estão ali também, sabe, capengando, que não estão nos seus melhores estados de espírito, especialmente mentalmente, né, e eles vão se relacionar. É isso, basicamente, o enredo, tá? Agora, o que eu achei? Eu achei que o começo do livro, os primeiros, sei lá, um terço ou 50, 100 páginas, foram muito gostosas. O livro trouxe muita coisa que prendeu a atenção do leitor, muita novidade, eu dei muita risada e me lembrou muito a escrita da Sophie Kinsella dos livros lá atrás, sabe? Aqueles livros do começo da carreira da Sophie, que os primeiros ficaram famosos, tipo Fiquei com Seu Número, qual outro, meu Deus? Samantha, Sweet, esses livros lá daquela época, né? Então foi muito gostoso, mas depois o livro caiu numa monotonia, assim, e eu fiquei me perguntando pra onde que ia, porque eu não tava vendo qual que era o sentido, já que a personagem, ela tava ali pra se curar, mas ela não estava fazendo as coisas que deveria fazer pra se curar, sabe? Ela tava meio que enganando as pessoas ali de que ela tava fazendo, mas no fundo aquilo não tava resolvendo nada. E eu fiquei me perguntando, ok, e aí? O que vai acontecer pra ela se resolver, então? Vai ser esse cara bonitão? Quer dizer, tudo bem, né? Acho que não dá pra recusar um cara bonitão.
Não dá pra recusar um cara bonitão, enfim, querendo resolver as coisas pra você. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que na vida real não é assim que acontece, não é mesmo? E se o cara bonitão resolvesse pra ela também, e na hora que esse cara bonitão saísse de cena? O cara bonitão, né? Muito entre aspas, porque o tema do livro, né? O cara bonitão, não tem nome. Peraí, vou falar o nome pra vocês. Finn, o nome dele é Finn. E esse cara, ele tem os seus problemas também, ele também precisa se resolver. E aí os dois estavam ali sem resolver nada por um bom tempo da história. E tinha também um pouco daquela relação de cão e gato, né? Porque ali eles achavam que iam ficar sozinhos naquela praia e fazer as coisas sozinhos, e no fim das contas eles estavam sempre se esbarrando, sempre se atrapalhando um ao outro. Então, por muito tempo eu fiquei achando um pouco parada a história e sem entender muito bem pra onde estava indo. Do meio pro fim, mais pro fim mesmo, eu voltei a gostar bastante. E aí eu comecei a torcer pelos personagens, e tem um mistério também que vai acontecendo em paralelo na história sobre umas mensagens que vão sendo deixadas ali na areia da praia. Eles não entendem pra quem são aquelas mensagens, eles tentam relacionar com fatos que aconteceram lá no passado e que os dois presenciaram. Então, eles vão fazendo conexões com o passado, vai voltando uns flashbacks também, principalmente da parte da Sasha, com relação ao período que o pai dela era vivo, as coisas que ela viveu ali naquela praia. Algumas das pessoas que ela conheceu lá atrás continuam ali naquela cidade, ela vai encontrar essas pessoas. Então, tem toda uma questão de nostalgia e de relembrar o que foi bom e também de olhar para as pessoas, sabe? Então, é um livro que tem umas mensagens muito bonitas com relação a isso. E o final foi de aquecer o coração, eu gostei. Eu fiquei torcendo pra que não fosse o cara que salvasse ela no final das contas. Fiquei satisfeita com o final. Mas não foi um livro uau pra mim, sabe? Tem alguns clichês, tem algumas coisas bem esperadas, que a autora colocou como resolução de algumas coisas, também achei um pouco fraco, sabe? Poderia ter sido melhor elaborado. Sabe aquela questão da falta de comunicação dos personagens, tipo de um casal, né? Que, só porque fulano não falou aquilo, houve todo um mal entendido e virou uma bola de neve, só porque um não falou com o outro alguma coisa, virou um problema. Isso pra mim é meio chato, às vezes, dependendo de como é colocado. Eu achei que ficou um pouco fraco nesse livro, porque a motivação pra separação não foi muito interessante, não foi muito bem elaborada, eu acho, então ficou um pouco fraco, mas no fim das contas é um livro legal, é um livro muito atual, é um livro que muita gente vai se identificar por conta dessas questões de saúde mental, que eu acho que são tão importantes da gente falar hoje em dia. Então eu acho que é um livro que traz esses aspectos pra reflexão do que fazer quando nós nos encontramos nessa situação ou temos pessoas próximas que estão passando por isso, de estarem sobrecarregadas, da gente não deixar chegar nesse ponto. Então tem algumas coisas interessantes, atuais, momentos engraçados, momentos pra suspirar. Eu acho que é um livro bem interessante, apesar de não ter sido um favorito, não ter sido uau. Eu gostei bastante. Então fica essa dica pra vocês de O Burnout. Acho que vale a leitura sim, talvez vocês gostem mais do que eu até. Não dei 5 estrelas, mas tá aí um livro bem interessante da Sophie Kinsella, mais atual, que lembra um pouquinho a escrita da Sophie Kinsella do passado, mas com um toque mais contemporâneo, mais atual, mais maduro também, com personagens mais maduros. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.